Jogos e diversão na capital da Coreia do Norte, Pyongyang. É a política de pão e circo para um povo confinado. Todas as noites este parque, um dos 28 de diversões da Coreia do Norte, enche-se de visitantes. O marechal Kim Jong-un quer que o seu povo se divirta. Han Jong-suk considera um privilégio trabalhar aqui. 우리 위대한 장군님과 경의하는 김정은 원수님께서 우리 인민들이 쌓였던 피로를 다 풀고 집에 가서 쉬면 더 고뜬해서 다음날 자기 맡은 일에서 더 성과를 거둘 수 있다고 이렇게 훌륭한 유의장을 마련해 주셨습니다. 그래서 지금 우리 인민들이 보다시피 다 행복한 생활을 누리고 있으니까 세상에서 우리 제도가 제일이라고 생각합니다. Durante 60 anos disseram aos norte-coreanos que o seu país é o mais feliz do mundo. E é proibido questioná-lo. Há pouco mais de um século, o fundador do país, Kim Il-sung, introduziu um novo calendário que se inicia com o seu nascimento. Por isso, os 24 milhões de cidadãos da Coreia do Norte vivem no ano 102. Mesmo 2 décadas após a sua morte, ele continua a ser o presidente oficial da República Popular Democrática da Coreia. Há 30 mil estátuas e o dobro de imagens do chamado líder eterno e do seu filho, Kim Jong-il, conhecido como querido líder. O terceiro membro da dinastia, o marechal Kim Jong-un, não quer a sua imagem representada até terminar o período de luto pelo seu pai. Os jornalistas estrangeiros não são bem-vindos ao país. Mas após meses de negociação, estes jornalistas recebem uma rara autorização de filmagem. Funcionários do Ministério da Cultura têm ordens para seguir todos os seus passos. Estes acompanhantes do governo de Pyongyang até estão alojados no mesmo piso do hotel dos jornalistas, em vez de ficarem em casa com as suas famílias. Os jornalistas não podem desviar-se do percurso estabelecido pelo Ministério, nem para um passeio pessoal. É isto que os jornalistas devem filmar, as luzes brilhantes do renovado centro da cidade, a prova da modernidade do país. Mas precisam de autorização especial para filmar este centro recreativo, onde membros da nova elite, com dinheiro do comércio e do ocasional contrabando da China, estão dispostos a pagar $200 por um creme facial francês. As classes privilegiadas só podem jogar com o dinheiro de brincar nas lojas deste salão de bowling. As bolas foram descartadas pelo inimigo, os Estados Unidos. Outro exemplo da política de pão e circo é o novo ringue de gelo. O objetivo é fortalecer a gratidão do povo pelo líder, mas não é um sítio para atletas. O jovem ditador Kim Jong-un declarou que está reservado exclusivamente para trabalhadores. Os acompanhantes do governo escolheram todos os entrevistados, incluindo a professora de patinagem artística, Park Gung-ji. 어떻습니까? 우리 이민야이밍 상장이 보시다시피 선수 못지않게 이렇게 훌륭히 타고 있습니다. 풍겨운 노래 속에 스케이트장을 한번 쑥 돌고 나면 항상 상쾌한 기분으로 혁명과 업생에 투신할 수 있고 경연한 원수님을 만나 뵙는 게 저의 소원이었습니다. 근데 그 소원이 꿈같이 이렇게 우리 이민야이빙 상장에서 이루어졌습니다. 정말 두근거리는 가슴을 안고 원수님 앞에서 이거 동작을 수행하다가 실수하면 어쩌나 하고 위기심도 많았는데 어제는 꿈같이 흘러간 시간이어서 정말 원수님을 제가 정말로 모셨댔는지 잘 믿어지지 않습니다. 자기도 모르게 원수님 팔을 막 끼면서 원수님 기념사진을 찍어주십시오 하고 총을 올렸댔습니다. 그래서 이게 꿈인지 생시인지 믿어지지 않아서 그때 전 원수님의 팔을 이렇게 깼댔는데 원수님의 어짜락을 싹 비벼도 받댔습니다. 근데 이게 정말 꿈이 아니라고나 하니까
좋았는데 해외 생활을 해본 경력은 없습니다. 하지만 내 사는 내 나라에서도 모든 것이 부족한 것이 없기 때문에 모든 게 다 만족합니다. 이 생활에 저는 만족을 느끼고 있습니다. O sinal diz: o meu país é o melhor. Este país isolou-se do resto do mundo como nenhum outro. Os norte-coreanos não têm qualquer contacto com o mundo exterior e não têm acesso à internet. Vivem sob vigilância constante, bombardeados com música de propaganda e manipulados pelo partido. O regime dividiu a população em 3 castas e 51 subgrupos, segundo os antepassados e as relações com o sistema. Estas classificações determinam a residência e perspectivas de trabalho de cada um. Apenas os camaradas mais leais da classe nuclear, principalmente membros do partido, heróis de guerra e trabalhadores dedicados, podem viver na capital. Mas há um novo som em Pyongyang, o toque dos smartphones. 2 milhões de telemóveis foram registados, mas apenas para chamadas domésticas. As ruas, antigamente sossegadas, estão agora cheias com centenas de carros, desde Mercedes ao modelo da Coreia do Norte, cujo nome significa paz. Mas não se vê nenhuma mudança cultural. A adoração ritualista no aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores mostra como 6 décadas de isolamento e doutrinação transformaram a população numa seita gigante. O grande monumento da colina Mansu é o epicentro do culto nacionalista do líder. O socialismo é só a embalagem da ideologia de Kim Il-sung, baseada na tradição do confucionismo. Tal como um patriarca governa os filhos, a vocação do líder eterno é guiar a sua grande família de norte-coreanos, cujos laços com o seu líder devem ser ainda mais fortes do que com os pais. Ele é visto como iluminado e infalível, divino. A obediência dos norte-coreanos ao seu líder nunca deve ser questionada. Os informadores estão por todo o lado. É um crime filmar estas estátuas sem cabeça ou pés, ou por trás. Também é um crime não fazer uma vénia baixa e longa o suficiente. Juche, que significa autonomia, é a doutrina de salvação no sistema norte-coreano. A defesa da honra e da soberania nacional deve servir como bálsamo para a alma de um povo há muito oprimido. Isso significa uniformidade interior e exterior. Para desencorajar uma aparência contra-revolucionária, só é permitido aos homens norte-coreanos terem um máximo de 5 centímetros de cabelo em cima. Os idosos podem ter 7 centímetros. 우리 창가원 리발실에서는 이제 대표적인 머리 형태로 이런 짧은 머리, 긴 머리, 성실하고 정열적인 기백이 보이는 이런 자세를 좋아합니다. 조선 사람들이 텁텁한 걸 좋아 안 합니다. 깨끗한 거. 그렇기 때문에 깨끗하려면 시커먼 머리는 긴 게 깨끗하지 않습니다. 바싹 깎아버려야 깨끗해 보인단 말입니다. 정돈돼 보이고. 그리고 조선 사람들이 조상대대로 본래 깨끗한 걸 좋아해서 백이동포라고 하지 않습니까? 우리 사람들이 미학관이 물론 높아지는 것만은 사실입니다. 그러니까 더욱더 문명하고 더욱더 아름답고 깨끗하게 살려는 이런 게 많이 지향되고 있단 말입니다. A cabeleireira Ri In-sun trabalha aqui há 27 anos. 사회적 노동을 마치고는 우리 창가원에 와서 여성들이 머리를 곱게 아름답게 장식하고 싶은 것이 하나의 미덕으로 되어 있습니다. 서원이 혁명의 한쪽 수레바퀴를 떠밀고 나가는 우리 여성들이 머리를 곱게 단정하고 싶어서 경애하는 원수님 앞에 떳떳이 내세우고 싶은 심정입니다.
Depois do tributo de voto obrigatório à estátua do líder eterno, há uma festa no parque. O regime apoia que a população dance e cante, desde que cumpra a ideologia. A música ocidental é proibida, tal como a música sul-coreana. Quem for apanhado com ela arrisca-se a ser mandado para um campo de trabalho. Todos os anos a família Kwon junta-se para um piquenique. Como pessoas urbanas de influência, podem fazer compras em mercados pequenos e privados e em lojas estatais. 지금 우리 인민들은 원수님께 이 한마음 한뜻으로 뭉쳐가지고 원수님께서 일단 명령만 내리시면 목숨도 서슴없이 바치는 이런 그 열정을 가지고 일하고 있습니다. 한 몇 해여간에는 세계적으로 가장 으뜸가는 나라로 이렇게 아마 일대설 겁니다. 나는 조선민족으로서 확고하게 확신합니다. 이 장면에 우리나라 다시 없죠. 우리가 권한의 행군을 통해서 진짜 사탕도 제대로 못 먹고 자랐지만 이제 현실에 와서는 앞으로 우리가 사탕뿐 아니고 모든 걸 편안하게 먹고 산다는 걸 확신하게 됩니다. 한나라 용도자가 유치원까지 돌아봐서 어린이들 침대, 그다음에 놀이기구랑 하나하나 진짜 버시고 정말 잘 만들었다는 것. 세계적으로도 아마 역대 수령들도 없다는 거. 우리 원수님밖에 그거는 없단 말입니다. 안 계신단 말입니다. 그 바로 제일 어린 작은 싹에 불과한 유치원 어린이들도 그렇게 크게 여기시는데 앞으로 우리 아리 어린이들 더 미래는 얼마나 창창하겠습니까? 난 교육자이기 때문에 우리 아이들이 정말 지금 태어난 아이들이 세상에서 제일 행복한 아이들. 세계 아무리 나랑 자기 행복하던 아이들 다 갖다 놔도 우리 아이들한테 먹히기입니다. 이 장면에 우리나라 다시 없죠. 그때는 아마 다시 없을 때 다시 와서 너무나 2, 3년 Mas na verdadeira Coreia do Norte, as falhas de energia são frequentes e há longas filas nas paragens de autocarro. Estas cenas foram filmadas em segredo, quando os jornalistas saíam da capital. Os norte-coreanos precisam de autorização especial para viajar para outro distrito e os jornalistas precisaram de uma para cada destino durante a viagem de 2 semanas. Onde quer que os jornalistas vão, os acompanhantes do governo têm de apresentar às autoridades locais documentos frequentemente carimbados. Eles não perdem as pastas de vista por um segundo. Esta cena também foi filmada em segredo. Pessoas a viajar a pé devido à falta de combustível que paralisa o transporte rural. Os jornalistas também não deviam filmar o trabalho manual dos chamados voluntários para o avanço da revolução, pois pode indicar o subdesenvolvimento do país. E não puderam filmar os incontáveis controlos militares a caminho do campo estagnado. Além do solo deteriorado e da falta de fertilizantes e pesticidas, a falta de maquinaria é o principal motivo para as colheitas pobres. Mesmo nesta cooperativa modelo de arroz, a cerca de 60 km a sul de Pyongyang, apenas alguns tratores estão a funcionar. 나라의 쌀떡을 책임져서 장군님께 기쁨을 드리고 싶어서 썼습니다. 기계화로 번복이 단위로서 정부다 10톤 내는 것을 장관님께 보고드리는 것입니다. 그리고 우리 유은교 씨가 수령님 유은교 씨가 정부당 10톤을 내는 것입니다. Se isto é verdade, é uma feliz exceção à economia planificada. As cooperativas continuam a reclamar cotas irrealistas e os funcionários corruptos desviam parte da colheita. Centenas de milhares de pessoas morreram no fim dos anos 90, quando cheias e principalmente a má gestão levaram a uma fome catastrófica. Hoje em dia, menos crianças estão malnutridas, porque os agricultores plantam pequenas hortas. Kim Sun-hei é uma das agricultoras que vende o excedente nos mercados locais.
그래서 우리는 세상에 부러먹고 우리는 돈 한 푼 내지 않고 이렇게 궁성 같은 집에서 살면서 할아버지와 나는 일을 잘해서 당에서 지금 부상으로 하루에 쌀을 600을 공급받고 있고 조산원을 할 때는 조산원 직업대로 아주 궁지가 높았습니다. 새 생명을 받고 또 그들이 이제 자라서 다 과학자도 되고 영웅도 돼서 이 궁지와 자부심을 갖고 일하고 또 이 미곡리로 세대주 따라 시집을 와서는 나라의 쌀떡을 책임진 농장원이라는 궁지가 높아서 하나 힘들지도 않고 그 일하기가 재미났습니다. 그 현재까지 부양으를 받으면서 공로자로. Durante os anos da fome, apenas os líderes do partido tinham o suficiente para comer. 찰떡, 솔깃떡, 삼천다, 일거, 넉도, 지진, 고기, 구나, 고기를. Os netos devem acreditar que a Coreia do Norte é a terra do leite e mel. Mas o trauma da fome continua, tal como o monstro imperialista que o regime usa como bode expiatório. 우리가 90년도에 그 고난의 행군에 들어가면서 그 미국 놈들이 그 고려밥을 책동을 해서 우리가 좀 고난을 겪었습니다. 우리 장군님께서 계시오. 우리는 이긴다. 이런 배짱으로 일하면서 그 어려운 고난을 이겨냈습니다. 그래서 오늘의 승리를 이루겠습니다. 우리 장군님과 온 나라민들이 한 가족 한 식설이 되어서 일하고 살고 있습니다. 나는 김정은 원수님을 받드는 훌륭한 농업과학자가 되겠습니다. 그래서 우리 김정은 원수님께서 건강하시기만을 바랍니다. 위대한 유도자 김정은 선생님께서는 저희 집을 찾아주셨습니다. 정말 세간난 딸 자식이 집에 찾아온 아버지를 만난 그 심정이었습니다. 장군님께서는 너무 기쁘셔서 정말 집을 잘 꾸렸다고 메탄가스에 대해서도 메탄가스도 봐주시면서 메탄가스가 아주 잘 된다고. 아니 장군님께서는 우리 집 문패에 대해서도 말씀해 계셨고 토끼사도 봐주시면서 이어 경기하는 장군님께서는 저에게 이 텔레비가 잘 나올 거고 받아주셨습니다. 진짜 장군님께서는 그래서 매일 어떤 말이지 하시면서 이렇게 통쾌히 웃으셨습니다. Estes sinais dizem: dá tudo ao partido. Os jornalistas não podem seguir viagem sem filmar o Museu da Cooperativa Modelo, onde objetos tocados ou meramente observados pelo líder eterno e o seu filho são preservados como relíquias. Em segredo, os jornalistas filmam estes caminhões militares. Em imagens noturnas de satélite, a Coreia do Norte aparece como um buraco negro. A ideologia Juche deve oferecer confiança e motivação na vida do dia-a-dia, para contrariar a ameaça da pobreza, guerra e infelicidade e acabar com o potencial descontentamento. Mas todos os anos milhares de norte-coreanos fogem e atravessam a fronteira para a China. E os números estão a aumentar. A montanha Kumgangsan, que atravessa o sudoeste, é sagrada para os norte-coreanos. Dizem que é a paisagem da alma coreana, dura mas gentil, como os norte-coreanos se veem. As palavras do líder eterno estão gravadas em granito, em todo o lado. As peregrinações são permitidas a cidadãos leais, como os membros desta brigada de Pyongyang. O sentimento nacional dos norte-coreanos culmina no topo de Kumgangsan. Durante décadas, a China dominou a Coreia. Depois, o país foi colonizado pelo Japão. Hoje em dia, a montanha simboliza a realização do desejo por um país forte e autossuficiente. 옛날에는 이 금강산에 이중환이 버무리 채취해서 나온다고 했지만 우리 스릴님과 장군님께서는 그 광산을 폐기하고 우리 인민들이 즐거운 휴식터로 마련해 주셨다는 그런 강사동지의 말을 듣고 정말 가슴 뜨거움을 금할 수 없었습니다. 우리 평균
평범한 노동자들이 아니 그 누구도 와볼 수 없는 옛날에는 돈만 있던 사람들이 이렇게 와서 구경만 하던 이 금강산을 전부 무료로 구경하고 하니까 자본주의 나라 같으면 그 진짜 이거 이 힘든 건데 세계적으로 사회주의를 이렇게 꿋꿋이 지키고 나가는 나라가 우리 하나밖에 없지 않습니까? 통일되면 이거 금강산이 남쪽에서도 그렇고 북쪽에서도 그렇고 더 와서 더 하나의 같이 황홀하여 눈이 부신 당거마다. Kumgam Dzan é uma montanha com peso emocional. Aqui, na fronteira com a Coreia do Sul, desde 1995, famílias separadas pela guerra podem reencontrar-se por algumas horas. A montanha Kumgam Dzan estende-se até ao mar do Japão. O cenário idílico é enganador. As águas na zona de fronteira são um local de escaramuças frequentes entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A unificação não parece estar próxima. A China quer manter o regime da Coreia do Norte como zona tampão entre o país e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. E a Coreia do Sul preocupa-se com a imensa despesa da reunificação com o Norte. Durante séculos, Kumgam Dzan foi também um refúgio espiritual para o budismo. Dos 40 mosteiros que aqui existiram, só resta Shinji-za. Mas as aparências iludem. O culto do líder da Coreia do Norte não tolera outras fés. Os cristãos são rigorosamente perseguidos e os budistas são considerados hostis. Apenas alguns templos são preservados como património nacional. Kim Jong-un é o mais novo dos dois monges neste mosteiro com 500 anos. 우리 그 위대한 수령님께서 우리 헌법에 신앙의 자유를 보장한다는 이런 조항을 박아주셨습니다. 그래서 그 자기 그 신앙심은 다 가지고 생활을 합니다. Segundo o último relatório da ONU, houve casos em que a mera posse de uma Bíblia levou à tortura e deportação. 불교의 이념이 이제 그 발고요락, 그러니까 그 고통을 빼고 락을 주는 이게 지상 정토를 일으키는 인간에 의한 인간의 착취라든가 침략과 전쟁을 막게 하고 이런 의미에서는 주체 사상과 그 공통점이 있단 말입니다. 나라를 지키지 않으니까 군대가 존재하는 거지 무슨 미국 놈이 우리를 먹겠다는데 하는데 지구상의 제국주의가 우리나라를 못 갔다는데 이민군대가 전체 우리 방어를 해서 자 나라를 지키기 위해서 힘들다 막 불편하고 허리가 다 아프다. Os jornalistas passam por cada vez mais barreiras anti-tanque ao longo da estrada para a fronteira do Sul. Apesar do cessar-fogo em 1953, a Coreia do Norte ainda está oficialmente em guerra com o Sul. Este é mais um posto de controle militar que não podem filmar. No paralelo 38, a Guerra Fria continua. Um corredor com a largura de 4 km estende-se à frente dos jornalistas. É a zona desmilitarizada. A Coreia do Sul está do outro lado. É o dever do coronel Kim Sang-jun explicar aos visitantes a posição da Coreia do Norte. 여러분들이 이제 들으셨겠지만 귀한 손님들이 오신 데 대해서 열렬히 환영하지는 못할 망정 강한 포사격으로 이제 대답하는 남조선군이 현재 남조선에서는 미국과 한국군이 공동으로 연합훈련을 하고 있습니다. 우리 면전에서 지금 출동을 하고 있습니다. 미국이 우리를 핵을 가지도록끔 부추긴 거나 같다고 말합니다. 우리나라는 아주 작은 나라입니다. 그러나 오늘은 온 세계가 아는 위대한 조국으로 지금 되었습니다. 우리 조선은 미국에 대다가 화살 한 척 날려본 적이 없는 순진한 민족인데 왜 자꾸 큰 나라들은 우리나라를 먹자고 하고 못되게 노는가?
Testemunhas oculares reportam que cerca de 120 mil norte-coreanos estão detidos em campos prisionais que foram identificados em imagens de satélite. 호황하기 짝이 없는 이게 어떻게 돼서 탄압 대상이 되고 정말 우리 사회에서는 있지도 않는 우리는 나부터 출발해서 우리는 모든 아이로부터 청년, 노인에 이르기까지 다 주체 사상을 떠나서는 살 수 없는 이런 것을 스스로 간직되었습니다. 피와 살로 지금 몸에 배었습니다. 이것 외에 더 다른 게 없습니다. Em nome do Juche, mais de metade da população adulta está nas Forças Armadas. O serviço militar dura 8 a 10 anos. Um quarto do PIB nacional vai para as Forças Armadas, a maior percentagem em todo o mundo. Mas o exército é mais antiquado do que qualquer outro. Apenas o programa nuclear do país é avançado. As Forças Armadas são a principal prioridade do país. O líder da delegação, Jo Chol-ryong, descobriu um dos livros dos jornalistas sobre a Coreia do Norte. So that book, I cannot agree with that. We have defended ourselves if we are not access to books, and then the United States and its following forces, they can easily ignite the war on the Korean Peninsula. That war can be created, resulted the Third World War. In that case, many innocent people, many people will be affected by the O regime convenceu a população de que o seu pequeno país está sob ameaça do resto do mundo, o que os leva a cerrar fileiras em volta do líder. O treino ao estilo militar começa no jardim de infância. As crianças com tendência musical devem praticar 3 a 5 horas por dia em fábricas de talento como este jardim de infância modelo, na cidade de Sinuiju. Aqui a ideologia norte-coreana resiste a todas as influências exteriores e está pensada para durar nas gerações futuras. Todas as palavras da diretora do Jardim de Infância, com 72 anos, são gravadas por mais 2 acompanhantes locais do governo. 정말 저희 부모들도 저를 키워주지 못하고 이렇게 됐는데 수령님 장모님께서 이렇게 저를 키워서 위대한 장모님, 저에게 한 일도 없는 저를 이렇게 생사까지 보내주시니 정말 고맙습니다. 더 교육사업을 잘해서 위대한 장모님께 더 많은 제 한두이를 키워내서 기쁨 만들겠다고 교리다 줬습니다. 일제 때문에 학교 문전에도 못 갔대고 정말 생활이 곤란해서 우리 부모 형제들이 모두 모슴살이 일본 집에 가서 정말 모슴살이 하랬고. O velho ódio do inimigo é mantido vivo, especialmente entre a juventude do país, para contrariar as tentações ocidentais. 어느 놈들이 우리나라를 또 먹어보려고 달려들었습니까? 미국 놈들? 예, 일본 놈들뿐만이 아니라 미국 놈들도 우리나라를 먹어보려고 전쟁을 일으켰어요. 그렇지만 미국 놈들은 우리나라를 어떻게 해놓았습니까? 미국 놈들이 이렇게 화목하게 사는 우리나라를 둘로 갈라놓았어요. 그러니까 이 미국 놈들은 우리들의 어떤 놈들입니까? 나쁜 놈들입니다. 나쁜 놈들이면서 원수 놈들입니다. 우리는 이런 원수 놈들을 어떻게 해야 합니까? 우리는 이런 원수 놈들을 꼭 때리고 싶어요. Mas a verdadeira ameaça para o regime não surge tanto das ogivas nucleares no sul, mas das zonas de fronteira no norte. Em Sinuiju, uma zona económica especial, o mundo exterior há muito que vai entrando pela China. Estas imagens estritamente proibidas mostram pessoas a atravessar a antiga ponte ferroviária entre Sinuiju e a cidade chinesa de Dandong.
A carga proibida consiste em DVDs, CDs, pens, pequenos rádios e livros de jornais digitais. Este contrabando está a afrouxar o monopólio da informação do regime. Nem sequer uma fortaleza monolítica como a Coreia do Norte pode isolar-se do fluxo de informação e bens. Estima-se que 15 mil pessoas, 20 mil carros e toneladas de mercadorias vão em breve atravessar diariamente a ponte suspensa por cima do rio Yalu. Com a ajuda dos militares corruptos, mais contrabandistas e imigrantes ilegais norte-coreanos vão continuar a perfurar a fronteira de 1.400 km com a China. Visitantes diários da China representam outra troca fronteiriça que traz o mundo exterior para Sinuiju. Actually, my hometown is just opposite to the river. It's quite simple for us to come here. It's quite clean compared to China. It's very clean and not so many people in the streets. That's the main difference I found. Na Coreia do Norte, os chineses veem um reflexo das suas vidas há 20 anos. E os norte-coreanos veem o que lhes pode faltar materialmente. É a mesma reação que têm quando veem filmes sul-coreanos, contrabandeados da China. Enquanto se maravilham, começam a surgir dúvidas sobre o sistema. Em breve, todos os dias, centenas de caminhões vão viajar ao longo da linha de abastecimento de 170 km de Sinuiju a Pyongyang. A crescente elite empresarial pode criar uma abertura gradual a partir de dentro. Os comerciantes precisam de zonas livres para realizar negócios. Com mais oportunidades de progresso, a sua independência crescente significa que dependem menos dos privilégios e posições na administração e nas Forças Armadas. A economia planificada ainda controla as indústrias estaduais, como a fábrica têxtil Sonjio. Mas lentamente, a mudança também está a surgir aqui. Cada vez mais tecido é importado da China. A roupa é produzida aqui e depois exportada de volta para a China. Dos 1.100 funcionários, Ri Ui-ran, de 24 anos, foi homenageada como sendo a mais eficiente. 사과재단을 하고 있습니다. 그래서 저는 청년입니다. 그래서 아무리 일을 해도 힘들 줄 모르는 것이 우리 청년들이 아닙니까? 인민생활 문제를 푼다고 생각하니까 정말 힘들 줄 모르겠습니다. 그래서 오히려 힘이 섰습니다. 인민생활에 이바지 조금이라도 이바지 하고 싶어서 우리 선택했습니다. 인민경제계획 수행해서 제가 제 단연 첫 자리를 차지했을 때가 제일 기쁩니다. 군수님을 우리 공장에 모시는 그날 군수님께 최대의 기쁨과 만족을 드리고 싶은 것이 저의 최대 희망이고 사원입니다. 중요한 김정은 군수님께서 우리 공장을 찾아주시고 기쁨을 드린 다음에 그다음에 결혼할 결심입니다. O regime tenta cuidadosamente o equilíbrio entre a economia planificada e uma economia de mercado livre. Desde o colapso da União Soviética e com o embargo internacional, tem sido a China a manter a Coreia do Norte a funcionar. O desenvolvimento de 13 novas zonas económicas especiais na Coreia do Norte vai dar à China acesso a trabalho mais barato. A China comprar matérias-primas norte-coreanas vai dar a Pyongyang uma moeda forte. A Comissão do Comércio está a tentar ganhar mais independência através de joint ventures. Mas para a maior parte dos investidores estrangeiros é demasiado arriscado. Em vez das garantias da lei, a Coreia do Norte é dominada pela força e falta de transparência. Além disso, as empresas ocidentais também arriscam prejudicar as suas reputações. Honra, tocha, vitória de guerra. São alguns dos nomes das estações de metro em Pyongyang. Os túneis estão mais de 100 metros abaixo da superfície e os passageiros viajam em comboios da antiga Alemanha de Leste. Em caso de guerra, estes túneis também podem servir como bunkers. Mas mesmo em tempos de paz, os indivíduos têm de se encolher mentalmente
para evitar serem apanhados na rede do sistema de informadores. Denunciar outros é um dever cívico, mesmo dentro da própria família. Aqueles que não o fazem são castigados, tal como toda a família. A doutrina Juche estipula que os inimigos de classe devem ser erradicados ao longo de 3 gerações. Uma lista inclui 18 tipos de comportamento antirrevolucionário. Qualquer um que seja classificado como politicamente subversivo pode acabar num campo de trabalho. Quando alguém desaparece, dizem que foi enviado para as montanhas. Até nas modernas torres de apartamentos há vigias em cada piso, que, à menor suspeita, podem entrar nas casas, de noite ou de dia. Os jornalistas são convidados para este apartamento modelo. 아버지는 지금 김미아님 원수님이 말씀을 받들고 지금 세림차게 일하고 있는데 태복이도 공부도 해야 되겠습니다. 예. 오늘 태복이 공부랑 잘했기 때문에 태복이 정하는 순댓국이랑 해줄까요? 예. Como recompensa pela sua conduta contra-revolucionária e leal, Jo Il-sung pôde mudar-se para um T3 com a sua filha, Annie Young, e a sua família. Dizem que o marido de Anne está a fazer voluntariado no campo. 저번 집에서 불자라고 불잘 나오니까 그저 살기가 얼마나 좋은데 뭘 갖다야. 뭐에 없어서 못 살아서 힘든 거 그저 이렇게 잘 싸게 만들어서 집단 처음 주니까 얼마나 좋니. 근데 저 편안하게 너희들이 나를 잘 공대해서 그저 맛있게 먹고 다 젊어졌다고들 한다. 아유 눈치다. 파이스라서 눈치를 속하니고. Frigorífico modelo, uma família modelo, apartamento modelo. Mas não é um abastecimento de água modelo. Pequeno descuido no cenário da prosperidade da Coreia do Norte. Nos mercados privados, 1 quilo de carne de vaca custa $5. É 10% do salário mensal de Anne e Young, costureira, e do seu marido, que é motorista. Outro descuido dos acompanhantes do governo que entram em pânico. Um quilo de bananas custa cerca de $8, mais de 5% do salário mensal. 태복이 맛있어요. 웃으면서 먹으라요. 할머니가 맛있는 거 줬는데. 지금 제 생활은 뭐 별다른 게 없이 행복한 생활을 누리고 있으니까 뭐 보다시피 걱정이 없이 사니까 행복하다고 생각합니다. 우리는 경리하는 원수님이 사랑 속에서 사이즈의 부귀영화를 마음껏 누리면서 달마다 공급해 주시는 달걀과 또 고기, 수산물을 먹으면서 태복이 어라에 밥 먹자요. 이렇게 보다시피 행복한 생활을 하면서 사이즈의 부귀영화를 마음껏 누리고 있습니다. 우리가 맛있는 거 이렇게 해줄 때는 공부사가 다 하는 사람 해야 돼요. 마음 많이 몰아요 태복이. 물부터 먹고. 태복이 맨손으로 먹고 숙제 아까 다 했지 태복이. 밥 먹고 노래 학습도 알아요. 응? 그럼 숟가락으로 먹어요. 식당 먹으면 우리가 철거되기 전에는 30평방 되는 집에서 살았는데 지금은 이렇게 보다시피 90평방 되는 집에서 정말 사이즈 부귀영화를 누리면서 행복한 생활을 하고 있습니다. 우리 창정거리는 오보이 장군님께서 위대한 스님 탄생 100돛을 맞으면서 우리 인민들에게 안겨주신 사랑의 선물집입니다. Ela também participou no choro em massa pela morte do adorado líder. 그런 거 물어보는 거는 너무 실례되는 행동인 것 같습니다. 우리 오보이 장군님을 잃었을 때 정말 모든 인민들이 정말 통탄하면서 정말 오보이 장군님이 이룬 슬픔을 Quando os feitos diários do jovem marechal aparecem nas notícias, as suas diretivas são imortalizadas em fotografias. 나는 경례하는 김정일 원수님을 결성하는 훌륭한 인민군대가 되겠습니다.
우리는 다른 사람들에 비해서 비록 멋먹고 좀 이렇게 뭐 이런 생활이 있다고 객관적으로 다른 나라에서 생각할 수 있지만 모든 인민들이 좀 수령과 우리 인민들이 동심일체가 된 이런 위력으로 해서 우리나라는 언제나 승리할 수 있다는 담보가 생깁니다. 우리 늙은이들도. O delfinário Rungna é o auge da política de pão e circo do marechal Kim Jong-un. A água é bombeada desde o Mar Amarelo através de um tubo de 80 km para albergar esta prenda para os seus súditos leais. Numa afronta à comunidade internacional, Kim Jong-un trouxe estes golfinhos para o país, contornando o embargo que também afeta os produtos de luxo. Os camaradas aplaudem, pois estão gratos pelo seu entretenimento. No último dia da visita, os jornalistas viajaram para Noroeste, acompanhados por Oh Jin-myung, funcionário do Ministério da Cultura que estudou na Alemanha de Leste. Ele considera as críticas ao sistema da Coreia do Norte como propaganda imperialista. Hier in Nordkorea, es gibt gar keinen Mensch, also der irgendwie unglücklich leben. Also Soziologie hat einen philosophischen Prinzip, in dem es heißt, der Mensch ist Herr über alles. Anders gesagt, die Volksmassen entscheidet alles. Und Präsident Kim Il-sung ist also Vater der koreanischen Nation. Und es kann keinen Mensch geben, der mal sagt, also ich verzichte mein Abzeichen. Solches ist kaum vorstellbar bei uns. Das ist ungewöhnlich. Es gab auch Gefliehen, ne? Sowas mal gesagt, dass es hier in Nordkorea gar keine Freiheit gibt und so weiter. Da haben sie unser Land das ganz exotisch beschrieben. Und erst dann können sie auch in dieser kapitalistischen Welt also überleben. Also sie haben für ihr dreckiges Leben haben sie diese Betrug gemacht. Solche Umerziehungslager, sowas also kenne ich nicht. Sowas haben wir nicht. O conhecido Campo 14 para prisioneiros políticos fica a menos de 30 km deste local. Os campos 1 e 18 ficam 70 km para leste e norte. Se uma mudança de sistema alguma vez acontecer, não há forma de saber quanto tempo os norte-coreanos vão levar a ultrapassar o medo e abraçar a liberdade.